Sejam bem-vindas e bem-vindos ao 8º vídeo da nossa série Fala aí Brasil, em que discutimos alguns aspectos de variação linguística no português brasileiro. Eu sou a professora Cristiane e hoje nós vamos aprender sobre 2 aspectos de variação linguística ligados à letra S. Vamos lá? O primeiro aspecto que vamos discutir hoje é talvez um dos mais conhecidos quando se fala em sotaques do Brasil, o S chiado dos cariocas, isto é, das pessoas que são naturais da cidade do Rio de Janeiro. Para começar a nossa conversa, vamos escutar um áudio de uma mulher carioca em que ela responde à pergunta de se as pessoas conseguem identificar de onde ela é só pelo sotaque. Preste atenção à maneira como ela fala e como ela pronuncia alguns sons, mas também ao conteúdo do que ela está dizendo. Sobre o meu sotaque, sim, as pessoas sabem exatamente de onde eu sou. Sempre que eu começo a falar, as pessoas sabem que eu sou carioca. Algumas pessoas criticam, outras gostam, mas normalmente não tem nenhuma dúvida de que eu sou carioca. Eu, particularmente, adoro sotaque. Adoro sotaque de qualquer lugar do Brasil. E por isso também nunca fiz força para perder o sotaque. Já chegaram a me aconselhar que eu tirasse o meu sotaque carioca. Mas ele não me incomoda, eu acho que é parte da minha vida. Então, eu acho que o meu sotaque é um pouco da minha história, um pouco de mim. Então, eu acho que eu não quero perder o meu sotaque. O sotaque do Rio de Janeiro é um sotaque, como eu mesmo acabei de falar, é um sotaque. Se eu estivesse morando em outra região, seria um sotaque. A gente usa os S's mais chiados, a gente usa os R's mais fortes. E eu acho que uma boa definição vem do próprio Chico Buarque de Holanda, que é carioca, quando ele fez uma música que diz: quero ficar como cruz nas tuas costas. Isso é absolutamente carioca. Você já tinha parado para pensar no sotaque dessa forma? Como uma parte da identidade de uma pessoa? Compartilha com a gente aqui nos comentários como é o seu sotaque em português ou mesmo em sua língua materna. Quando você fala, as pessoas conseguem identificar de onde você é? Se sim, você acha que é um problema, por exemplo, que na sua fala em português esteja marcada a sua origem estrangeira? Como é a sua relação com essa identidade linguística na sua própria fala? Bom, sobre o conteúdo do vídeo de hoje, nos convém iniciar com esse relato sobre o sotaque carioca, por ser justamente a cidade em que é mais associada a pronúncia chiada do S. Embora, na verdade, essa pronúncia ocorra também em uma região geográfica mais ampla, abarcando quase todo o estado do Rio de Janeiro, e partes também de Minas Gerais e Espírito Santo. A característica desse S chiado é, então, a pronúncia que você deve ter notado no áudio, quando ela diz palavras como gostam, S mais chiados, em que a letra S, ao final das sílabas, é pronunciado com um som de sh, diferentemente de outras partes do Brasil, em que soa como S. Por exemplo, no sotaque dessa região, uma frase como as casas vermelhas são muito mais bonitas do que as amarelas seria pronunciada com todos esses S's finais com um som chiado. Algo como as casas vermelhas são muito mais bonitas. Tá vendo? Eu nem consigo pronunciar porque eu não sou dessa região.
O meu sotaque é outro. Em outras partes do Brasil, os S's finais dessa mesma frase seriam pronunciados como: as casas vermelhas são muito mais bonitas do que as amarelas. Consegue distinguir? E por que os cariocas e falantes de outros sotaques na região pronunciam o S dessa forma diferente? Você sabe? Tem uma história muito interessante por trás disso. Esse S chiado, na verdade, é característico do português europeu, isso é, do português que é falado em Portugal. E até o início do século XIX, essa pronúncia ocorria apenas lá. No Brasil, por essa época, predominava, mesmo no Rio de Janeiro, a pronúncia não chiada. A história, se você lembra bem do que acontecia na Europa na passagem do século XVIII para o XIX, é que o Napoleão Bonaparte controlava um importante exército e com ele mantinha domínio sobre parte significativa da Europa Ocidental, de partes do atual território polonês até o sul da Espanha. Em 1807, após Portugal se negar a cumprir o bloqueio econômico decretado por Napoleão contra a Inglaterra, o general francês determinou a invasão de Portugal e a família real portuguesa, para não ser morta, juntou sua corte e se exilou no Brasil, transferindo a capital do Império Português para a cidade do Rio de Janeiro. Daí que o Rio tenha sido a única cidade do mundo que, estando geograficamente localizada fora do continente europeu, a mais de 7.000 quilômetros de distância, foi capital oficial de um estado europeu, o Império Português. Acontece que essa repentina mudança da capital de Portugal e o deslocamento da família real e de toda a sua corte, que somava alguns milhares de pessoas, com isso a vida no Rio de Janeiro foi bastante impactada. Daí que, segundo a história, as pessoas começaram a mudar um pouco seu modo de falar, tentando imitar o sotaque da corte e da realeza portuguesa, por ser mais chique. Com a derrota de Napoleão, a família real retornou à Europa em 1821, mas deixou parte da sua corte no Brasil, tendo sido também de grande impacto os 13 anos da sua presença na capital, o que justificaria que mesmo hoje, 200 anos depois, algumas influências do sotaque português ainda permaneçam na região, como o S chiado e o R arranhado. Legal, não é mesmo? Você já conhecia essa parte da história brasileira? O segundo aspecto de variação envolvendo o S, que vamos comentar no vídeo de hoje, não diz respeito exatamente a uma variação de sotaques, nem a diferentes formas de pronunciar essa letra, mas a possibilidade de se pronunciar ou não o S final de algumas palavras. No seu percurso de estudo do português até aqui, você com certeza aprendeu que, assim como em outras línguas latinas, como italiano, espanhol ou francês, o português brasileiro tem uma necessidade de concordância em número, isto é, de singular e plural, por um número grande de palavras na frase. Vamos ver um exemplo. Na frase, o menino baixinho gosta muito de comer chocolate. Temos um sujeito no singular, certo? O menino. Se fosse mais de um menino, essa frase passaria a ser: os meninos baixinhos gostam muito de comer chocolate. Veja que ao mudar o número de meninos que formam o sujeito da frase de 1 para 2 ou mais, há 4 palavras da frase que sofrem alguma alteração. Isso porque um conjunto amplo de palavras, artigos, adjetivos, verbos, etc., precisam concordar em número com esse sujeito. Logo, se o sujeito menino é singular,
todas essas palavras aparecem em singular. Já se o sujeito é meninos, ou seja, no plural, todas essas palavras aparecem no plural. A exceção do verbo, que não vamos comentar aqui, porque é uma outra categoria gramatical, a marcação do plural nessas palavras se dá pelo acréscimo da letra S ao final. Até aqui tudo certo, né? Bom, você deve lembrar do primeiro vídeo da série Fala aí Brasil, em que a professora Tainá explicou o que é variação linguística e quais os tipos de variação que existem. Um desses tipos é a variação situacional. Você lembra o que significa? É aquela variação que a gente pode observar na fala de uma mesma pessoa conforme o contexto de uso de língua. Por exemplo, pense na sua experiência linguística, na sua língua materna. Em uma entrevista de emprego, você usa uma linguagem diferente do que a linguagem que você usa para conversar com os amigos na internet, numa festa, não é mesmo? A primeira situação exige de nós uma linguagem muito mais formal. Essas diferenças entre formalidade e informalidade no uso da linguagem podem se estender por vários aspectos. Por exemplo, o tipo de palavras que a gente usa, como a gente constrói as frases e também, claro, como a gente pronuncia ou não pronuncia determinadas palavras ou partes de palavras. É essa questão do S que queremos destacar aqui. Voltando um pouquinho, então. Se num contexto mais formal, em que se espera que um falante de português brasileiro faça um uso mais culto da língua, a concordância de plural do sujeito se estende por várias palavras de uma mesma frase. Na linguagem mais informal, isso nem sempre acontece. É muito comum, em boa parte do Brasil, se não em todo o país, que na língua mais espontânea, que usamos no dia a dia para conversar com as pessoas mais próximas, a marca de plural apareça em apenas uma palavra, o artigo. Vamos recuperar o nosso exemplo? No singular, o menino baixinho gosta muito de comer chocolate. No plural, formal. Os meninos baixinhos gostam muito de comer chocolate. E no plural, informal. Os menino baixinho gosta muito de comer chocolate. Vocês conseguem perceber a diferença? Na linguagem mais informal, é comum que se pronuncie o S de plural apenas na primeira palavra, o artigo. Outros exemplos: as menina brava, as flor roxa, as escola grande. Esse uso, como mencionamos, é bastante comum e não há nada de errado nele, mas é adequado apenas às situações de uso informal da língua, com pessoas próximas. Em contextos de maior formalidade, como na escola ou no trabalho, por exemplo, não marcar o S de plural nas demais palavras pode ser visto como algo inadequado e provocar um desprestígio, inclusive da pessoa que está falando. Este, aliás, será tema do nosso último vídeo nessa série, daqui 2 semanas. Por isso, é necessário saber analisar a situação. Onde estou? Com quem estou falando? É um ambiente formal ou informal? Tem intimidade com o meu interlocutor? Preciso usar uma linguagem mais culta nesse contexto? Assim, podemos avaliar se os usos que fazemos são ou não adequados para cada situação. No seu dia a dia, nas interações que tem com os brasileiros e brasileiras, já notou na fala de alguma pessoa que ela não marcava todos os S's de plural? Ou você já ouviu alguma pessoa falando sobre isso? Comente aqui com a gente. Ficou alguma dúvida?
Se sim, não hesite em escrever para algum dos professores do PLAC online para perguntar. Neste vídeo, então, só retomando, a gente comentou sobre dois aspectos de variação no português brasileiro que envolvem a letra S no final de palavras. Num primeiro momento, comentamos sobre as duas diferentes pronúncias que essa letra pode ter. O som não chiado, na maior parte do Brasil, e o som chiado, em Portugal e numa região brasileira em torno do Rio de Janeiro. A gente conheceu também um pouco de um episódio importante da história brasileira, a fuga da família real portuguesa para o Brasil. E falamos sobre os impactos desse episódio no sotaque carioca. Por fim, comentamos sobre outro tipo de variação, bastante comum no Brasil, que é sobre a pronúncia do S que marca o plural nas palavras. Falamos que, em contextos formais, é necessário marcar o S em várias palavras da frase que vão concordar com o sujeito ou com o substantivo que está no plural, mas que, em contextos informais, é possível e bastante comum que seja pronunciado o S apenas no artigo, deixando as demais palavras no singular. Por exemplo, as casa branca. Como mencionamos, esse uso, embora comum, é alvo de algum preconceito se ocorre em contextos de interação formal. Por isso, é fundamental sempre avaliar a situação em que estamos interagindo para podermos fazer os usos linguísticos mais adequados. Bom, por hoje isso é tudo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.